Olá, eu sou Charlie Austin e eu sou tu. Eu sou um almalósofo. Eu exploro os mistérios da alma e trago para vocês as informações pertinentes para que você possa viver com a sua. Os quase últimos 3 anos foram anos de grandes mudanças para o planeta Terra e para a espécie humana, para a humanidade como um todo. Algumas datas marcantes ainda devem estar no seu consciente, bem fresquinhas. Por exemplo, a data de 20 de julho de 2019, quando a data limite de Chico Xavier chegou ao fim. Final de novembro de 2019, com os primeiros casos da pandemia começando em Wuhan. Março de 2020, quando a Ordem da Arca e todas as famílias angélicas deste cosmo debandaram e muitos começaram a encarnar nas novas terras. Ainda em março de 2020, o início da transição planetária da Terra na superfície do nosso planeta. Julho de 2020, finalmente, Gaia recebeu o seu novo corpo de luz e deixou a Terra, a separação das duas terras, comumente chamada na Nova Era, ou também por Dolores Cannon. Setembro a novembro de 2020, o empossamento do mestre ascensionado Saint Germain como o novo Macha Chohan da Terra, o novo responsável por cuidar do planeta, no quesito de fazer por onde para que o planeta receba as suas doses diárias de Espírito Santo. O ano de 2020 inteiro marcou também o começo de uma nova leva de pessoas ascensionando. 2021, o ano em que esses que escolheram ascensionar em 2020 prosseguiram na sua determinação de se iluminarem em uma única vida. 2021, também o ano em que muitos ficaram pelo caminho e não levaram a sua ascensão e iluminação a sério. Muitos voltaram para os confortos da vida humana e da chamada Matrix de adormecimento. Também foi o ano em que mais vimos o planeta ficar polarizado em questões que nem precisariam existir em primeiro lugar. Nos últimos 2 meses de 2021, uma emanação desse corpo imenso que chamamos de cosmos determinou que aqueles que permaneceram firmes no seu processo de ascensão e iluminação durante o ano de 2021 teriam até 5 de janeiro para tomarem a sua decisão de completarem sem volta a sua ascensão nessa vida ou, de fato, voltarem para o adormecimento. Para aqueles que fizessem a sua determinação agora irrevogável, teriam a ajuda deste grande corpo de pura inteligência que é o cosmos. E muitos de vocês escolheram terminar a sua ascensão e iluminação na sua vida. E por esses quase últimos 2 anos, o Merlin Sage, com todos os mestres que trabalham com esta manifestação física do Círculo do Raio Rubi, que é uma ordem espiritual que lida com ensinar humanos encarnados a respeito dos mistérios do cosmos, estivemos com você. E continuaremos a estar com você em 2022, pois há muito mais saltos quânticos bem adiante de nós e queremos que vocês tirem o máximo de proveito possível desses. Por sinal, acabamos de ter um salto quântico no dia 17 de dezembro de 2021. Mas nem tudo foi tão maravilhoso assim. É um aspecto da dualidade que haja também o outro lado da moeda.
A maioria da humanidade não estava preparado para nem metade das coisas que eu acabei de mencionar. E isso ficou bem evidente nas notícias dos últimos 3 anos. Vamos relembrar como foi para a humanidade esses últimos 3 anos? Enquanto faremos isso numa breve retrospectiva, e ao mesmo tempo adentraremos na nossa contagem regressiva, junto com a Merlin Sage para o ano de 2022, pense que a realidade que você estará observando nessa retrospectiva triuna de 3 anos, você em algum ponto desses eventos acordou e você passou a não fazer mais parte das imagens que enxergará no vídeo. A sua experiência provavelmente se tornou muito diferente do que a maioria da humanidade continua a insistir a experienciar, que é o sofrimento, a dualidade e as ilusões de Maia. Então, ao mesmo tempo em que você reflete que as imagens mostradas na retrospectiva poderiam ter sido você, se você não tivesse decidido levar a sério a sua ascensão, ao mesmo tempo, seja grato por ter feito a escolha correta. E para vocês que estão cambaleando, talvez pensando em desistir, fica a reflexão nessas últimas horas de 2021. É de fato para essas imagens que você vai enxergar que você quer voltar? É para este tipo de experiência? Pois se você desistir da sua ascensão e da sua iluminação, esse será o seu caminho, como foi um caminho muito duro para a humanidade nesses últimos 3 anos. Então agora, façamos uma retrospectiva dos 3 anos. Honremos a maioria da humanidade que escolheu o caminho mais difícil. E parabenizemos a nós mesmos e a todos aqueles que estão conosco e adentrarão conosco 2022, cada vez mais determinados a fazer da sua soberania pessoal o seu voto por toda esta encarnação e para todo sempre. Afinal, nós nunca findamos, sempre continuamos a existir no grande corpo que é o cosmos. Respirem profundamente e que comece a retrospectiva e a nossa contagem regressiva. Te vejo em alguns minutos do outro lado, já em 2022. Vamos assistir.
da carne. There was always light, if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it. To put our future first, we must put our differences aside. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Feliz 2022! Esse é o meu desejo para você. Independentemente se você comemora a entrada no novo ano pelo calendário gregoriano ou por qualquer outra forma de contagem. Não importa, as energias de 2022 já estão aqui e podem ser sentidas. Após quase 2 anos, esse ano de 2022 reserva muitas surpresas para vocês ascensionantes. Pela primeira vez, o canal A Merlin Sage estará promovendo ou estará realizando encontros, vivências, retiros presenciais aqui no lindo estado de Minas Gerais, no Brasil, numa cidade muito especial chamada Gonçalves. Esse encontro cara a cara com outros participantes que vocês vieram a conhecer nos últimos 2 anos apenas através da tela dos seus aplicativos ou aparatos eletrônicos aprofundará ainda mais a sua determinação de não desistir ou de não sair da senda do caminho do meio. Eu deixarei agora ser exibido para vocês que tipo de vivências aguarda aqueles que escolherem se aprofundarem cada vez mais no estudo e na aplicação da sua soberania pessoal, na sua imersão dentro do seu Eu Sou, através das ferramentas que o Alto Ascensionado da Terra, com os mestres galácticos e cósmicos, fornecerão através de parcerias que o Merlin Sage fez com várias orbes do plano espiritual. Estes que estão do lado de lá estão tão desejosos em ajudar você a sair do sofrimento, a realizar aquilo que você sempre foi, o Eu Eterno, tanto quanto você vem fazendo os seus esforços. Toda essa experiência, se você assim escolhê-la, se você assim decidir atravessá-la, tornará o cosmo um lugar ainda mais significativo, um lugar ainda mais de plena e tamanha imensa plenitude e inteireza. E você tem uma parte em implantar esse tipo de experiência significativa, única, benéfica e expansiva, tal qual o amor no cosmo. Porque você é um filho do cosmo, você é um filho de Deus, se você assim quiser dizer, ou se você assim quiser entender, e é o seu direito em ser soberano e expandir a sua sabedoria, o ressoar da sua luz, o luzimento da sua consciência, para que mais do cosmo se aperceba de que este é o que é, de que este é o Eu Sou. E, sendo o Eu Sou, todos dentro desse podem se tornar o que quer que desejarem, o que quer que os seus corações o impelirem. Então fiquem agora com uma prévia das aventuras que os mestres ascensionados e que outros das orbes espirituais desejariam que você aceitasse cordialmente o convite e viesse conosco para descobrir mais de si mesmo, pois esse é todo o seu dever e a sua aventura dentro do universo, dentro de qualquer universo. Que você aceite o convite, de que você esteja pronto para esta aventura e de que você se delicie nela. E esperamos que o Merlin Sage faça parte dessa sua jornada. Vai ao Omiham. Depois desse teaser, teremos mais informações sobre essas vivências na live do próximo domingo. Não este domingo, dia 2, mas do segundo domingo de janeiro. Até lá. Há muitas maravilhas na Terra, e a maioria de vocês, vez por outra, as aproveitam. Mas cedo ou mais tarde em suas vidas, algo profundamente doloroso acontece. E a partir daquele momento, vocês perdem de vista todos os momentos significativos que já tiveram e que ainda poderiam continuar a ter enquanto vivendo no planeta. Não raro esse evento doloroso é um abuso sexual, um abuso moral, um abuso psíquico, um abuso mental
ou uma combinação destes primeiros. Muitos de vocês carregam essas feridas por uma encarnação inteira e procuram um culpado para justificar por que as atravessaram em primeiro lugar. Mas agora, em 2022, é hora de deixar essas memórias pesadas, essas lembranças inconvenientes, essas feridas para trás. É através dessas experiências profundamente definidoras e que lhe calejaram que algo que chamamos de o vírus da energia sexual, também taxado no plano espiritual de Cabamba, se prolifera. Por isso, em março, uma vivência de 3 dias online os ajudará a se liberar de uma vez por todas das feridas causadas por esses eventos em suas vidas e a como lidar e liberar de uma vez por todas esse vírus que é o grande responsável, em certo sentido, pelos grandes desequilíbrios que existem nesse planeta. Nesta vivência, você descobrirá como esse desequilíbrio chegou à Terra num passado muito longínquo. Como esse desequilíbrio se relaciona com os 2 grandes arquétipos universais, do feminino e do masculino, também chamados de Ísis e Adão. Como o que aconteceu na queda de Atlântida foi definitivo para que esse vírus continuasse a se proliferar no planeta até os dias de hoje. E como você pode contra-atacar ou resolver a influência desagradável e desnecessária que esse vírus invisível tem em suas vidas. Quantos corpos você já teve? Quantas vidas neste planeta? Quantas vivências? Chega uma hora em que um humano se apercebe de que todas as vivências, todos os corpos, todas as experiências estão exatamente aqui, nesse presente momento em que você está encarnado. Você descobre que os corpos são muito mais do que apenas aqueles veículos que você usou nas chamadas vidas passadas ou vidas futuras. Na realidade, a sua bioenergia vai muito além do que apenas os 7 corpos sutis básicos que sua espiritualidade atual descreve. Há um corpo chamado de criogênico, que pode dar acesso a você, a todas as partes do cosmos, e a você experienciar o cosmos dentro de si, enquanto permanecendo encarnado. Há um corpo, este é o corpo criogênico, que pode tornar a sua energia obediente aos desejos do humano, alinhados com os desejos de sua alma, e a experiência do Eu Sou vivendo através desses 2 primeiros, sempre possível. Há grilhões invisíveis que impedem vocês de completarem a sua iluminação. Esses grilhões, por incrível que pareça, não são os ambientes nos quais vocês cresceram ou o condicionamento social que receberam, muito menos são coisas que vocês viveram em vidas passadas. Esses grilhões remontam
a sua linha ancestral. Por sinal, você mesmo se encontra dentro dessa linha, pois muito dos seus antepassados foram encarnações anteriores de si próprio. Esses grilhões remontam ao seu comprometimento e ao seu voto de lealdade, que remonta à época das famílias angélicas, antes mesmo desse planeta existir. Está na hora de liberar tudo isso. Na vivência de um único dia, em junho, da quebra da ancestralidade, uma vivência presencial, você descobrirá como deixar tudo isso para trás e aceitar de uma vez por todas a sua energia, a sua real energia, que trará o seu real corpo e tudo o que você realmente merece. Saint Germain se tornou o novo Macha Chohan, ou o cuidador de dispensar as energias do Espírito Santo para o planeta Terra, apenas recentemente. Um dia, como tudo no universo, ele seguirá para evoluções maiores e outros precisarão tomar o lugar desse Macha Chohanship, ou desse presidenciado de Macha Chohan. Num curso inédito, vocês aprenderão como se qualificar para um dia se assentarem nessa posição de responsabilidade de cuidadores de planetas como o planeta Terra, na ordem do sacerdócio de Saturno, ou na vivência da ordem dos cavaleiros de sacerdócio de Saturno. Em agosto, descobrirão como avançarem espiritualmente com um diário, com um caderno de 72 preceitos criados pelo próprio mestre Saint Germain.